Ouvem bem? Me veem bem? Sim, estamos te Ok, ouvindo muito bem. muito bem. Então, Deus seja louvado pelo esforço de vocês, a dedicação de vocês em acordar sempre nas madrugadas para estudar a Bíblia, mas acima de tudo orar, né? E eu vi que vocês intercedem aí não só pelos pedidos que vocês têm, mas também pelos pastores da igreja. Isso realmente é, é muito, isso é muito importante porque os pastores realmente são instrumentos na mão de Deus e também alvos dos ardis de Satanás, né? Infelizmente. Ok, falando um pouquinho, antes da gente entrar aqui no texto bíblico, falando um pouquinho, a gente já fez na igreja de Framingham uma semana, na verdade, uma série, né? Algumas séries. Falamos sobre escatologia, falamos sobre trindade, falamos sobre imortalidade, a mensagem de Laodiceia, enfim, fizemos, inclusive, acho que foi a primeira, nós falamos sobre as doutrinas da igreja. Então, falamos bastante, fizemos bastante série naquela época, e algumas ficaram marcadas, assim, algumas até eu fiz, gravei no meu canal, eu tenho um canal também no YouTube, na verdade, uma delas, né, eu gravei no meu canal. Então, e já tenho feito por aí também, né? Essas séries em outras ocasiões. Então, quando eu conversei com a Rose, ela me pedindo sempre para eu fazer parte, para eu pregar, etc. Então, eu disse para ela que eu estava no ano passado um pouco corrido com algumas pendências, então estava trabalhando bastante. Agora, esse ano, não que eu não esteja trabalhando muito, mas o meu enfoque maior vai ser para pregação, para o envolvimento missionário. É, então, esse ano 2024 vai dar para a gente fazer e marcamos para o mês de fevereiro, todo sábado, todo domingo, todo sábado, todo domingo. É, então, aí a gente teria algumas opções. A gente poderia fazer a Trindade, a série sobre a Trindade, então serão 4 finais de semana, né? Eu penso que pelo tempo aqui da pregação, a gente poderia fazer, eu dei a sugestão para a Rose, sábado e domingo, um tema. Outro sábado e domingo, outro, não outro tema, um assunto, né, dentro do tema geral. Então, se for, por exemplo, sobre a Trindade ou sobre escatologia, enfim, o mesmo tema, 2 finais de semana, eu divido em dois, naquele assunto determinado. No outro final de semana, um outro assunto dentro do mesmo tema. E aí a gente teríamos 4 tópicos, em cada tópico, 2 dias, né, em um final de semana. Então a Trindade é aquilo, a gente falaria sobre. É claro que a Trindade é muito assunto, porque você pode falar sobre Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem muita ênfase para falar sobre o Pai, muita ênfase para falar sobre o Filho e muita ênfase para falar sobre o Espírito Santo. É lógico que nesses últimos dias o Espírito Santo tem sido mais questionado, então a gente gastaria um pouco mais de tempo falando sobre o Espírito Santo, mas só 4 finais de semana é realmente muito pouco, penso eu. A gente poderia falar também sobre imortalidade, embora quando eu fiz a série lá na igreja de Framingham, eu não me lembro exatamente se foi 2 ou 3 anos atrás, e eu até mencionei que pouco se fala na igreja, sendo que vai ser um dos ardis de Satanás dos últimos dias, junto com a guarda espúria, a guarda do dia espúrio, né? A imortalidade condicional da alma. E eu fiz naquela época, e graças ao bom Deus, depois o pastor Tim, não sei quantos vocês conhecem, foi meu professor na faculdade, inclusive, está aqui, inclusive nos Estados Unidos, na Associação Geral, ele escreveu a lição que nós estudamos no ano passado, um dos trimestres do ano passado, sobre imortalidade. Foi uma benção, né? Então, esse assunto realmente nós precisamos sempre estar estudando para que a gente esteja atento, né? Então, seria, repito, a Trindade, poderíamos falar sobre a imortalidade condicional, e aí tem muita coisa, muito texto mal compreendido na Bíblia, né? E poderíamos falar sobre escatologia, que é um assunto mais atual, né? Escatologia, talvez a palavra, assim, a palavra imortalidade vocês já entendam, a palavra Trindade vocês já entendam o que significa o assunto, mas escatologia é um termo usado para abordar temas da Bíblia sobre os últimos dias. Então, a gente abordaria
a gente abordaria, por exemplo, a chuva serôdia, a gente abordaria a descida do Espírito Santo, é um pouco sobre o que eu vou falar daqui a pouco aqui no estudo. Abordaríamos sobre a chuva temporã, chuva serôdia, é, a grande perseguição, né? Lei dominical, é, enfim, é muita coisa. Eu fiz essa série, inclusive está lá no meu canal, são 26 ou 28 temas, cada tema de 1 hora, mais de 1 hora. Então é muito, muito assunto. É, tem muita coisa para se estudar na escatologia, muita coisa. Como é que se recebe o Espírito Santo? Eu estou dando ênfase aqui ao Espírito Santo justamente porque a gente está, acredito eu, que é um dos objetivos aqui do Goal Six, né? Mas a gente falaria muito, muito, muito. A lei dominical, é, 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 tem muita coisa no Apocalipse mal entendida, né? Enfim, é claro que nessa série de escatologia que eu faço, eu dou um pouco de ênfase naquilo que foi revelado no Espírito de Profecia, né? Então, que é uma luz maior para a gente entender melhor o contexto aí dos últimos acontecimentos. Então, ficaria a critério de vocês escolherem. Não sei, depois aí, Rose, o pessoal vai falando para você, e você só me fala, porque a gente ainda tem mais umas 2 semanas aqui de janeiro, né? E aí a gente faria no mês de fevereiro. Bom, com base nisso que eu acabei de falar, alguém tem, de repente, alguma pergunta, algum questionamento sobre como seria essa série? De repente, se alguém tiver aí, eu já esclareço agora, para que vocês possam decidir, escolher o tema. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tema para o pastor? Rose, eu só gostaria de agradecer por estar revendo o pastor Sandro. Ele também fez parte da minha conversão, Amém. muitos estudos, quando eu morava em Belém, praticamente todos os dias eu escutava os estudos do pastor Sandro e estou muito feliz em revê-lo. Eu sou Maria Ventura, irmã da Rose, viu, pastor? Eu estou reconhecendo pela voz, irmã Maria. Pela voz eu estou reconhecendo. Deus seja louvado, que bênção, viu? Que bênção. Foi uma benção. Está gravado na minha mente os estudos que eu tive com o Senhor, viu, pastor? Foi muito bom. Amém, amém. Obrigado, minha irmã. Deus seja louvado, que bênção. Amém. Realmente, ela se batizou naquela época, pastor, que o senhor estava trazendo os assuntos todas as quartas-feiras lá para o nosso grupo. Ali está ela. Muito bom, Deus te abençoe. muito bom, muito bom. Deus abençoe, irmã Maria. Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Amém. Ok, se alguém tem alguma pergunta aí, senão a gente entra aqui no tema e depois vocês conversam aí com a Rose sobre o que vocês escolherem para a gente abordar em fevereiro. Pastor, acho melhor a gente entrar no tema. O pessoal, Ok, dia de domingo é um pouquinho mais caladinho, mas ok. com certeza nós vamos conversar lá no grupo Isso. e eu vou mandando os seus recadinhos também através de áudio, Uhum, talvez, e vai uhum. despertando a curiosidade, né? Ok. Lembrando que nós estamos, quando a gente fala em assuntos escatológicos, a gente já está vivendo, né? Ellen White menciona que a, a sacudidura, por exemplo, é um dos assuntos escatológicos, já começou, que é o peneiramento da igreja. Então, isso já começou, já estamos na sacudidura, no peneiramento da igreja, e o Espírito Santo já está sendo derramado em chuva serôdia, acredito eu, e, ao mesmo tempo, ele já está sendo retirado da terra também, com tantas atrocidades que a gente vê, essa é a única explicação, né? E logo virá a lei dominical, tem o assunto de sair das grandes cidades, então são todos temas assim muito importantes dentro desse escopo da escatologia que a gente estuda. Mas vamos lá, eu vou pedir para vocês, aqueles que puderem abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, eu estou fazendo alguns estudos, tem se falado muito já há algum tempo, né? com a, com a especialmente no Brasil, com o crescimento do mundo evangélico no Brasil, inclusive
o mundo evangélico tomando, assim, tendo de alguma forma poder, né, nas câmaras representativas do povo. Então a gente ouve, por exemplo, a expressão bancada evangélica, né, no Congresso, no Senado. Então, com esse crescimento do cristianismo, repito, especialmente falando de Brasil, a gente começa a perceber algumas profecias se cumprindo assim de maneira bastante claras. É, e eu tenho feito estudos sobre, eu estou buscando cada dia estudar um pouquinho sobre o amor, o amor. Você lembra lá em 1 João capítulo 4, verso 8, fala que Deus é amor, né? Deus é amor. Mas como funciona o amor? Porque hoje em dia se prega que tudo deve ser aceito em nome do amor, né? Então, será que é assim mesmo? Então, tô buscando fazer um estudo sobre o amor, dentro da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Ok, Deus é amor, mas e aí, como é que esse amor se manifesta, né? Então, só para vocês saberem, assim, algumas inquietações minhas que eu estou fazendo a pesquisa. Bom, se Deus é amor, então toda manifestação de amor vem de Deus. A gente pensaria dessa forma, né? Toda manifestação de amor vem de Deus. Só que a Bíblia fala que a gente não deve amar o mundo. Então, como é que a gente pode amar o mundo sendo que Deus é amor, não é? O próprio Deus fala, não ame o mundo. Mas como é que a gente ama o mundo? Porque se amor vem de Deus, como é que eu canalizo isso que vem de Deus para uma coisa ruim, né? Não amar a si mesmo, enfim. O próprio Jesus também mencionou, se você ama mais os seus pais, esposo, pai, mãe, esposo, esposa e tal, filhos, você não é digno de mim. Então, como é que a gente, como é que isso funciona? Eu canalizar esse amor que vem de Deus para uma coisa ruim. Como é que eu amo uma coisa, alguém, com um amor que não é de Deus, que não vem de Deus? Porque esse amor do mundo não pode vir de Deus, ele mesmo condena, né? Mas ele é amor, então todo amor não viria dele. Então é uma das inquietações que eu tô aqui me debruçando e estudando um pouquinho sobre isso. E nessa minha busca eu já tenho compreendido algumas coisas. Um outro questionamento que eu tinha fala-se bastante sobre a retirada do Espírito Santo, mas basicamente nos escritos do Espírito de Profecia, né? Como é que a gente entende a retirada do Espírito Santo com base no texto bíblico? O que o texto bíblico fala sobre a retirada do Espírito? E nesses meus estudos eu descobri aqui. Eu vou ler com vocês 3 textos bíblicos hoje. Vai ser bastante curto, né? É, Dado aí o tempo que eu já gastei aqui falando um pouquinho com vocês sobre os temas da série. Eu vou começar com Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Deixa eu acertar minha luz aqui. Mateus capítulo 24, o versinho 12. Mateus 24, verso 12, é uma profecia que Jesus fez, ele diz assim, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a minha tradução aqui na Bíblia. Algumas traduções traz, o amor se esfriará de muitos, né? Então, basicamente, tem 2 traduções normais aí no português. O amor se esfriará em muitos ou o amor se esfriará de quase todos. É a tradução que eu tenho aqui. Então, Jesus está dizendo que nesse contexto dos últimos dias, o amor se esfriará. Essa palavra esfriar também ela é bem específica, mas eu não quero entrar no detalhe dela aqui. Mas Jesus está dizendo que o amor vai se esfriar. E aí a gente já tem uma ideia, né, do que é alguma coisa se esfriando. E aqui a Bíblia fala que o amor, Jesus fala que o amor vai se esfriar. E fala aqui de quem ou de quantos? Quase todos. Agora você imagina, hein? O amor vai se esfriar de quase todos nesse período do fim, pouco antes da volta de Jesus. Ok, mas quando a gente lê esse texto, do que Jesus está falando? De que amor? Do que ele está falando? O amor se esfriará de quase todos. Para a gente entender isso, eu preciso ler outros 2 textos com você. Claro que a gente poderia ser um pouco mais profundo aqui, mas eu quero ser bastante objetivo. Gálatas capítulo 5, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5,
quando Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito, na verdade, no singular, o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, você tem a partir do verso 19, Paulo falando sobre os frutos da carne. E ele começa o verso 19 dizendo: as obras da carne são manifestas, ou são conhecidas e são, e aí ele começa a mencionar. E aí você percebe que ele usa aí o plural, as obras, as no plural, obras no plural, da carne são no plural, ok? Então ele está falando de muitas coisas. Mas quando ele vai falar do Espírito, ou do fruto do Espírito, ele vai falar no verso 22, Gálatas 5, 22. Ele diz assim: mas os frutos do Espírito. É assim que está na sua Bíblia? Não. Então, o verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é. Tudo no singular. O fruto do Espírito é. No singular. Ele não diz: os frutos são. Isso aqui é com base no original, que Paulo escreveu. O fruto do Espírito é. E aí depois vem quantas coisas? Uma coisa ou várias coisas depois aí? Várias coisas. Então, se são várias coisas, assim como as obras da carne, por que ele não usou o plural no começo da frase? Os frutos são. Por que ele falou o fruto é? Se depois ele passou a descrever várias coisas. Qual é o primeiro fruto do Espírito aí no verso 22, apresentado por Paulo? Primeiro fruto. Amor, certo? Amor. Então, ele está dizendo que o fruto do Espírito é amor, e aí depois vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a pergunta é, por que Paulo, mesmo citando várias coisas, ele coloca o fruto do Espírito como sendo uma coisa só? O fruto do Espírito é, tudo no singular. Porque, segundo alguns estudiosos, e eu tenho entendido isso dessa forma também, o fruto do Espírito é uma coisa só. O fruto do Espírito não são muitas coisas. Só que o fruto do Espírito é dado como um pacote. Imagine agora uma mexerica. Você abre uma mexerica, é uma mexerica só. Mas quando você abre a mexerica, como é que ela está lá dentro? Vários gomos, vários gomos. Então, é mais ou menos isso. Essa é uma analogia assim bem próxima daquilo que Paulo quis dizer. O fruto do Espírito é uma coisa só. O que é? A primeira coisa aí? Amor. Então, o fruto do Espírito é amor, que se manifesta em alegria, paz, longanimidade, benignidade. Tem um autor que ele diz assim, ó, eu vou ler aqui para você como é que ele caracteriza esse fruto do Espírito. Então ele diz assim, ó, o fruto do Espírito é o amor. Os outros são aspectos dessa qualidade divina. Aí ele diz assim, ó, alegria é amor exultante. Paz é amor em repouso. Longanimidade é amor incansável. Benignidade é amor paciente. Bondade é amor em ação. Fidelidade é amor em forma de confiança. Mansidão é amor sob disciplina. E domínio próprio é amor no autocontrole. Então, Paulo está dizendo que o fruto do Espírito é amor, mas esse amor se manifesta em outras qualidades também. Então, o amor se manifesta em outras qualidades. Agora, entendendo isso, a gente começa a entender o que Jesus quis dizer em Mateus 24:12. O amor se esfriará de quase todos. Então, o que Jesus quis dizer lá é que os frutos do Espírito estariam sendo vistos cada vez menos nos últimos dias. Quanto mais a gente se aproxima da volta de Jesus, mais a gente vai ver a manifestação das obras da carne e menos a gente vai ver a manifestação das atividades divinas ou a manifestação dessas qualidades divinas mediante o amor.
Em outras palavras, o que Jesus quis dizer, mencionando em Mateus 24:12, que o amor se esfriará. O que ele quis dizer? O amor se esfriará. Para terminar, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos no capítulo 5. A gente leu Gálatas 5, agora Romanos 5. Romanos capítulo 5. Todos acharam aí? Romanos 5, olha o verso 5. Romanos 5, verso 5, ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Isso aqui está falando de indivíduos. O amor de Deus é derramado no coração de cada indivíduo por meio de quem? Por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado ou que nos foi dado. Então, Paulo está dizendo aqui que o amor de Deus é dado para o ser humano mediante o Espírito. Então, hoje em dia, por que você acha que o Espírito Santo é tão atacado aí na doutrina dos os antitrinitarianos, aqueles que não acreditam na manifestação de Deus através de uma trindade? Por que não se questiona Deus? Por que não se questiona Jesus? É óbvio, tem muitas referências na Bíblia sobre Deus, sobre Jesus, etc. Mas se questiona o Espírito Santo, porque essa é uma estratégia do diabo mesmo nesses últimos dias. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito. Então, o Espírito Santo é o agente que coloca dentro de nós o amor de Deus. Quando Jesus, em Mateus 24:12, diz que o amor se esfriará de quase todos, Jesus está falando da retirada do Espírito nesses últimos dias. Então, como o livro de Atos, no capítulo 2, menciona a recepção dos discípulos em chuva temporã, e Pedro, lá naquele sermão, deixa claro que haverá uma segunda chuva, é a que estamos, acredito eu, já vivenciando hoje, pelo menos em respingos, a chuva serôdia, ou seja, como já está profetizado na Bíblia, que vai haver uma chuva torrencial do Espírito Santo nesses últimos dias para fechar a obra, para preparar o povo para a volta de Jesus. Também há uma profecia na Bíblia que diz que esse mesmo Espírito, enquanto vai estar sendo derramado em chuva serôdia sobre alguns, vai estar sendo retirado de outros. E o texto bíblico diz lá em Mateus 24, de quase todos. Então, Jesus, em Mateus 24:12, quando diz que o amor se esfriará, o que Jesus, na verdade, está querendo dizer é que perto da volta dele, o Espírito Santo seria retirado da terra, estaria sendo retirado da terra. Por quê? Porque no próprio Apocalipse, Jesus diz que está à porta do coração batendo. Em cada coração humano, ele está batendo por meio do Espírito, para que essa pessoa, ao abrir o coração, o Espírito entre. E uma vez que o Espírito entra, o amor de Deus é derramado no coração dessa pessoa. Então, cada um de nós temos a chave do nosso coração para abrir para o Espírito Santo. Se a gente abre o nosso coração para o Espírito Santo, o amor de Deus será visto através das nossas obras, como vimos lá em Gálatas capítulo 5, manifestação do amor através da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, domínio próprio, etc. Quando a pessoa fecha o coração para a atuação do Espírito, o Espírito Santo ele não é agressivo, o Espírito Santo ele é educado. Então, quando uma pessoa rejeita o Espírito, quando uma pessoa não quer o Espírito, quando ela fecha o coração para o Espírito Santo vai sendo retirado do coração dessa pessoa automaticamente. Lembrando que não é que Deus desiste do ser humano, é de tanto o ser humano insistir em rejeitar a atuação do Espírito, a voz do Espírito fica cada vez mais fraca aos ouvidos do ser humano, e aí a gente entraria já num outro viés do derramamento do Espírito Santo, porque o livro de Isaías menciona que o Espírito Santo, o livro de Isaías apresenta o Espírito Santo como uma voz falando à nossa mente, né, ao nosso ouvido, mas aqui o caso específico que estamos vendo é a atuação do Espírito em nosso coração. Então,
que a gente compreenda que, infelizmente, nesses últimos dias, a gente precisa estar buscando a comunhão com Deus de maneira sincera, porque dessa forma que o Espírito vai habitando cada vez mais no nosso coração, até a gente ser cheio do Espírito em chuva serôdia. De outra forma, o Espírito vai sendo retirado e a gente vai achando o pecado cada vez mais banal, banal, e até, infelizmente, a gente pecar contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. É um dos assuntos, inclusive, do tema de escatologia. Então, que Deus abençoe cada um de nós para que a gente tenha essa compreensão de que o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Cada vez que você vê uma notícia de uma atrocidade, você pensar, como pode o ser humano fazer uma atrocidade como essa? Sim, o ser humano entregue a si mesmo, entregue a Satanás, ele pode fazer coisas muito terríveis e, infelizmente, as coisas só vão piorar, porque cada vez mais o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Eu devo fazer uma oração, irmã Rose? Sim, pastor, você faz uma oração, eu vou parar a gravação e aí eu faço a última oração, tá bom? Ok. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra, nos ter revelado coisas tão importantes para esses últimos dias, e especialmente mencionando a retirada do teu espírito. Infelizmente, uma notícia muito triste que a tua palavra nos dá, mas infelizmente uma realidade. O Senhor está disposto a salvar todas as pessoas, o Senhor tem trabalhado no coração e na mente de todas as pessoas, mas depende da receptividade dessas pessoas de maneira individual. O seu espírito pode enchê-la com o teu poder e ser visto nessa pessoa a manifestação do teu espírito através dos dons, mas se essa pessoa fechar o coração, fechar a mente, o Espírito Santo vai sendo retirado e a voz do teu espírito vai ser cada vez ouvida de maneira limitada, minimizada, e infelizmente essa pessoa pode cometer o pecado imperdoável. Pela tua misericórdia, Senhor, nos dê todos os dias, cada manhã, a renovação da tua misericórdia para conosco, dando-nos colírio para os nossos olhos, para que a gente enxergue os nossos erros, os nossos pecados, dando-nos humildade para aceitarmos que estamos em erro, que estamos em falha, e dá-nos sinceridade no nosso relacionamento contigo, para não só sermos perdoados ao enxergarmos as nossas falhas e pedirmos perdão, mas também sermos justificados por ti, dotados com o teu Espírito e cada vez mais, diariamente, sendo cheios do teu Espírito para terminarmos a obra e a transformação do nosso caráter ser uma realidade, e assim estaremos preparados para a volta de Cristo. Mais uma vez, Senhor, abençoe esse teu povo que se reúne cada madrugada. Abençoe as orações que eles já fizeram. Tome em tuas mãos cada pedido que foi feito, cada agradecimento que foi expressado aqui. De maneira especial, Senhor, tome cada pastor da tua obra, cada líder da tua obra, não importa a função que ele exerça. Esteja sob a tua bênção, sob a tua proteção, e cada um seja usado pelo teu Espírito ao se entregar a ti de maneira sincera. Dá-nos um restante de dia abençoado por ti, uma semana desconhecida para nós, mas conhecida para ti, que estejamos sob a tua bênção também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.